segundo casal de porta-bandeira e mestre A Sala. Ruth e o Rodrigo. Cláudio Valquíria, a escola alterna a utilização de tecidos, de materiais, com alguns bem feitos, com outros de formato simples, mas com muita criatividade. Gostei bastante da utilização das cores, umas fantasias bem simplesinhas, mas assim muito ajeitadas, com muita criatividade. E é bom sempre lembrar a tradição do mestre Sala e da porta-bandeira, quando ela defende o seu estandarte no seu rodopio maravilhoso. Vem aí uma tradição centenária de defesa do estandarte, que vem lá depois dos cursos, dos blocos. E a defesa se faz porque antigamente havia disputa de blocos contra blocos e eles, um invadia o espaço do outro e a vitória se dava para quem tomava o estandarte da outra agremiação. E a forma de defesa se dava através do mestre Sala, que defendia inclusive com navalha a sua porta-bandeira, que no início dos desfiles, no início do século XX, era ainda feito por... As mulheres não participavam, eram feitos por homens, e homens se vestiam de porta-bandeira. E são os únicos que não desfilam, eles evoluem, não há samba no pé. Há um cortejo, há uma forma de reverência, como se Beija-Flor fosse o mestre Sala se insinuando para a porta-bandeira. Por isso que é muito bonito esse casal e tem um significado muito gostoso, muito legal, né, Milton? Lembrando só, né, Cláudio, que o carnaval, nós falamos em termos de carnaval brasileiro, música brasileira, o carnaval antecede o samba em algum tempo, né? Era um outro andamento, eram outros gêneros, polca, machixe, e depois que veio, na década de 30 principalmente, né? Com o desfile das escolas. Mas o carnaval antecede bastante, desde o intrudo e outras manifestações ao samba. E na década de 20 surgiria do lado de uma escola de normalistas, uma agremiação carnavalesca que tinha como um dos seus fundadores o inesquecível Ismael Silva. E com ele surgia, e até ele começou a chamar a sua agremiação, deixa eu falar, de escola, porque ele estava perto de uma escola de normalistas. Então, se lá ensina o beabá, aqui se ensina a sambar. Daí surgiu as escolas de samba. Eu tive o prazer histórico, raro, fantástico, de entrevistar o Ismael Silva para o Museu de Imagem de Som do Paraná, isso na década de 70. Me parece que esse registro se encontra lá, ou então você encontra no arquivo de Aramis Milars, grande, saudoso, amigo, companheiro Aramis Milars. Essa documentação sonora da música popular brasileira, já com registros no Paraná. E um grande pesquisador, Valquíria, é o próprio Anildo. Ele, o Zé de Mello é o outro grande pesquisador, incentivador. Como compositor, eu me sinto privilegiado porque um pouquinho da nossa obra pode estar preservada pelo amor e a dedicação de pessoas como o Zé ou o Anildo Guedes. Acabamos fazendo um blog, né, Cláudio? Tem bastante informação de samba, de choro e dos músicos paranaenses também. O Aramis é a minha fonte de pesquisa permanente. Estava prestando atenção em vocês falando dos sambas, dos compositores. O carnaval, ele ganhou, concorda comigo que ele ganhou muito mais força, concordam comigo, com o surgimento das marchinhas, sendo a primeira em 1899, a primeira marchinha, ó Abre Alas, da Chiquinha Gonzaga. Foi aí que tudo começou, essa alegria, essa energia, a contagiar o povo brasileiro? Como diz o Anildo, na verdade você tem que
o carnaval de rua, esse carnaval que a gente está transmitindo, na verdade surgiu com os ranchos, né? Com Ameno Resedá, os ranchos aqui em Antonina. Sim, mas ele se popularizou mais com as marchinhas, como dizem alguns As autores? marchas se deram com o advento do rádio. Ela era um produto de uma indústria cultural nascente, com o disco surgindo. Esta marchinha que a gente está falando, ela se deu assim. A marcha rancho, que é um outro tipo, essa vem antes, anterior, vem com os blocos de rancho, que são também as origens do carnaval que conhecemos hoje. Aliás, uma grande compositora de marchas rancho, e uma das marchas conhecidas no mundo inteiro é o Abre Alas, é a grande Chiquinha Gonzaga, que era na virada do século XIX para o século XX. Que na verdade foi a primeira né? A primeira música realizada por uma instituição carnavalesca. Mas as marchas eram machixe, polcas, shots, que eram os gêneros da época. Isso todo acabou dando em samba, em choro, que depois ele aglomerou todos esses gêneros. Mas as marchinhas realmente foi uma questão mais mercadológica dos anos 30, né, Cláudio? Aliás, que eu gosto muito, né? Eu tava perguntando pro Caetano se tinha surdo de primeira, surdo de segunda, surdo de terceira. É que é aquele maior surdo que você vê no visual ali, é o que dá o andamento principal ao samba, servindo como base. Esse surdo grande, que é o treme-terra, nós chamamos de surdo de primeira. O surdo de segunda é o surdo de resposta ao de primeira. Serve como uma sustentação para o samba no momento em que o surdo de primeira está parado, que é muito imperceptível, né? Sendo um contraponto ao surdo de primeira. O de terceira, que já é uma coisa mais moderna, mais recente, aparece entre o primeiro e o segundo. Então tem o surdo de primeira, antes da resposta do surdo de segunda, tem esse surdo de terceira. Eu estou falando isso porque no andamento desses três surdos é que muda o ritmo do samba, que pode virar marcha. É aí que vira marcha. Quando a distância da primeira para a segunda, tendo a terceira no meio, for muito curta. Pum, 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 pum. Esta distância curta, esse ritmo rápido é o que dá a marcha. Para nós sambistas, Caetano, Anildo e outros tantos, nós não gostamos não. Nós gostamos de uma coisa mais compassada. Não é, Caetano? Sim, verdade. Concordo plenamente com você. Você também, Anildo? Ou você vai contradizer? Não, eu faço campanha. Eu acho que a gente tinha que recriar o carnaval um pouquinho. O andamento tem que ser mais rápido, a gente não precisava copiar mais nada. Tinha que mudar um pouco. Eu acho que o povo sambaria da mesma forma, com uma marcação forte, mas não tão puxada, não tão rápida, como nós temos que fazer hoje em dia. Aí, concordou então. Seu Caetano, achei interessante a ala dos carteiros, que parecia que tinha cachorrinhos mordendo a perna dos carteiros, fazendo alusão ao dia a dia desse profissional. A ala homenageia o profissional que nos aproxima dos amigos, familiares e até por aqueles que nos mandam contas, cobranças e etc. A ala mostra com humor a grande perseguição desse profissional pelos cachorros. Foi bem interessante. Não foram só os carteiros que apareceram aqui, os pintores, os profissionais de saúde, os cozinheiros, os pescadores, os motoristas. E as baianas que representaram as construções também. Trabalhadores no barracão de nossa escola, trabalhadores invadindo a passarela. Bate a massa! Bate!
É o Carnaval de Antonina 2010 se despedindo aqui apenas no desfile das escolas de samba. Obrigada, Cláudio. Obrigada a você que assistiu a gente aí da sua casa. E obrigada a toda a equipe da Paraná Educativa. Tchau, tchau.